Olá, meu povo! Vamos falar hoje sobre grupos sanguíneos. Vamos estudar o sistema BO e vamos estudar também os fatores RH. Para introduzir o nosso assunto, vamos relembrar um pouco sobre composição do tecido sanguíneo, né? O sangue ele é composto por uma série vermelha, né? Que é composta por hemácias, né? Por hemácias ou eritrócitos, né? São as células vermelhas do sangue. Também é composto por leucócitos, que são os glóbulos brancos do sangue, e plaquetas. Leucócitos junto com plaquetas formam o que a gente conhece de camada leucoplacentária do sangue, né? O plasma sanguíneo, que se encontra aqui como a matriz extracelular desse tecido, ele é composto em grande parte por água, proteínas, nutrientes, hormônios, e ele aqui, ó, ele compreende cerca de 50%, mais um pouquinho, de toda a composição do sangue. Ok. Falando então sobre hemácias. As hemácias que têm uma importante função, né, nas trocas gasosas aí do nosso sangue, transporte de oxigênio, elas apresentam na sua membrana plasmática alguns antígenos que são chamados então de aglutinogênios porque estão presentes nela, né? Antígenos, de um modo geral, são toda e qualquer substância estranha a um organismo, né? Podem ser proteínas, podem ser carboidratos, né? Ou mesmo micro-organismos, né? Quando essas substâncias estranhas elas estão inseridas no nosso corpo, o nosso corpo ele se defende produzindo muitas vezes anticorpos, né? Anticorpos que combatam essa substância estranha, né? Que combate essa substância estranha. As hemácias elas expressam, né? Expressam antígenos diferentes. Algumas hemácias expressam antígenos do tipo A, outras do tipo B, e outras expressam os dois tipos de antígeno e outras ainda nenhum antígeno. Dependendo desse tipo de expressão, o indivíduo ele vai ter um tipo sanguíneo ou outro tipo sanguíneo. Já já a gente vai ver isso, mas por hora é importante que vocês saibam que os antígenos eles são expressos aqui nas hemácias e nelas eles vão ser chamados de aglutinogênios, ok? Aglutinogênios. Bem, falando sobre anticorpos. Anticorpos são proteínas que são produzidas pelo nosso sistema imune, né, especialmente pelos linfócitos, né, que eles têm por função reconhecer e inativar um determinado tipo de antígeno. Quando esses anticorpos eles se relacionam com os aglutinogênios, eles são chamados então de aglutininas e eles se encontram dissolvidos no plasma sanguíneo. Sobre os antígenos e anticorpos do sistema BO, vamos lá tentar entender. Então, veja, aqui nós temos ilustrações, né, esquemáticas de hemácias do grupo A, hemácias do grupo B, hemácias do grupo AB e a hemácia do grupo O. Qual é a diferença básica entre elas? Os antígenos que são expressos na sua membrana, ou, no caso do grupo O, que não são expressos. Percebam, o grupo sanguíneo A apresenta um antígeno do tipo A, né? Representado aqui por essa bolinha cor-de-rosa. O grupo B apresenta um antígeno do tipo B, que está aqui representado por esse quadradinho de cor verde. Os antígenos do grupo AB são justamente o antígeno A e o antígeno B. Percebam que uma hemácia do grupo AB apresenta o antígeno da bolinha rosa e apresenta o antígeno do quadradinho verde, tanto A quanto B. O grupo O, por sua vez, vejam que ele não apresenta nenhum tipo de antígeno na sua membrana plasmática, olha, nenhum tipo de antígeno. Consequentemente, né, em função do antígeno que a hemácia apresenta, o plasma sanguíneo desse indivíduo vai apresentar um anticorpo correspondente. Então, percebam, se a pessoa é do grupo A, ela vai possuir anticorpos do tipo anti-B, ela não pode possuir anticorpos do tipo anti-A, porque senão, automaticamente, ela estaria aglutinando as suas próprias hemácias. O seu próprio sangue ele estaria se autodestruindo. Não é essa a intenção. A intenção é que o organismo de uma pessoa que tem um sangue do tipo A esteja protegido contra anticorpos e contra antígenos do tipo B, né? Ou seja, uma pessoa do tipo A não pode receber sangue do tipo B ou do tipo AB, por exemplo, né? Vamos já entender sobre transfusões sanguíneas, mas o que é importante agora é que vocês entendam que
Uma pessoa que possui o tipo sanguíneo A, ela vai expressar antígenos do tipo A nas suas hemácias e no seu plasma sanguíneo vão estar contidos anticorpos do tipo anti-B, ok? Já a pessoa do grupo B, ela vai possuir antígenos do tipo B expressos na sua hemácia e no seu plasma sanguíneo vão ter anticorpos do tipo anti-A. Já a pessoa que tem o grupo tipo sanguíneo AB, ela pertence ao grupo AB, ela vai expressar os dois tipos de antígenos, ó, A e B, e por esse motivo ela não expressa nenhum anticorpo, né? Ela possui os dois tipos de antígenos, logo ela não pode expressar nenhum anticorpo, senão ela se autodestruiria por todos os lados, já que ela tem os dois, né? Já um grupo sanguíneo O, ele não expressa nenhum antígeno na sua membrana, logo ele precisa estar protegido contra os dois tipos de antígenos, né? Por isso que ele possui o anticorpo anti-A e possui o anticorpo anti-B também. Seguindo adiante. O que é que determina a produção desses antígenos? Bem, o gene isão A determina a produção do antígeno A. O gene isão B determina a produção do antígeno B. E o gene Izinho não determina a produção de nenhum antígeno. Daí, então, a gente já consegue imaginar quais são os possíveis genótipos que pessoas do grupo A, B ou O podem ter, não é verdade? Percebam, pessoas do grupo A podem possuir um genótipo tanto homozigoto, né, dominante aqui, isão A ou isão A, quanto podem possuir um genótipo heterozigoto, isão A, izinho. Pessoas do grupo B, mesma coisa, só que isão B ou isão B, izinho. Pessoas do grupo AB, elas apresentam esses dois tipos de antígenos porque elas também apresentam o genótipo tanto condicionado pelo gene alelo isão A quanto pelo isão B. E esse é um clássico exemplo de codominância. Não está relacionado com aqueles casos como a gente tem visto de dominância completa, mas a expressão sanguínea, né, a expressão do tipo sanguíneo, na verdade, é uma expressão de codominância, ok? E aqui, ó, o grupo O, lembram que o gene Izinho, ele é a manifestação Izinho, ela não condiciona a produção de antígenos, logo, a pessoa que tem o grupo, pertence ao grupo sanguíneo O, possui o genótipo Izinho. Olha, não possui nenhum antígeno na membrana dessa hemácia aqui. Já o grupo AB possui os dois, ó, o azulzinho e o verde, o grupo B só o azulzinho e o grupo A só o verdinho, ok? Em contrapartida, os anticorpos que estão presentes nesses respectivos grupos sanguíneos são os seguintes. O grupo A possui o anticorpo anti-B, né? O grupo B possui o anticorpo anti-A. O grupo AB não possui nenhum anticorpo, uma vez que ele já expressa os dois tipos de antígeno, né? E o grupo O possui os dois anticorpos, o anti-A e o anti-B. Por quê? Porque ele não expressa antígeno nenhum na sua membrana plasmática. Então, qualquer antígeno desse tipo vai ser estranho e ele precisa apresentar alguma defesa. A defesa dele é o quê? São os anticorpos anti-A e os anticorpos anti-B. Bem, vamos lá, fazer um cruzamento teste aqui para poder identificar as probabilidades de tipos sanguíneos a partir de um cruzamento de indivíduos do tipo sanguíneo A e do tipo sanguíneo B. Então, percebam, se uma mãe apresentar o genótipo isão A e um pai possuir o genótipo isão B. A partir desse cruzamento, quais são as probabilidades de tipos sanguíneos possíveis a serem apresentados? Não precisava nem a gente fazer esse cruzamento, né? De cara a gente já imagina, né? Até porque, ó, professorinha já deixou, ó, resposta aqui embaixo, né? Então, olha só, vamos fazer mesmo assim, não custa nada. Isão A com isão B, isão A, isão B, olha, 25% de probabilidade já de nascer uma pessoa com sangue tipo AB. De novo, isão A, isão B, isão A, isão B. Isão A, isão B,
Isão A, Isão B. Isão A e Isão B. Mais um, Isão A, Isão B. Então, olha só. 100% de chance de nascer um indivíduo com tipo sanguíneo AB. O genótipo também aí foi predominante, né? O genótipo Isão A e Isão B, que na verdade é o único genótipo que condiciona esse tipo sanguíneo, ele também está representado em 100% dos casos. Vamos fazer outro teste agora para a gente se certificar que está fera nisso aqui. Perceba, se uma mãe ela é heterozigota por sangue do tipo A e um pai é heterozigoto por sangue do tipo B, quais são as probabilidades possíveis resultantes desse cruzamento? Vamos lá fazer. Isão A, Isão B, ó. Isão A, Isão B. Isão A, Izinho. Isão A, Izinho. Izinho, Isão B, fica Isão B, Izinho. Mais uma vez, Izinho, Izinho. Izinho, Izinho. Olha só que legal. Temos 25% de chance, né? Para cada um, de ocorrência de cada um dos tipos sanguíneos. Ó. IA e B para tipo sanguíneo AB, tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo B e tipo sanguíneo. Que tipo sanguíneo é esse? Tipo sanguíneo O. Olha aqui, ó, não expressa nenhum tipo de antígeno na membrana. AB expressa os dois antígenos, A e B. A expressa só o antígeno A. B expressa só o antígeno B, ok? Sobre transfusões sanguíneas, vamos lá. Primeiro, né, já é intuitivo a gente pensar que cada tipo sanguíneo ele pode doar para ele mesmo, né? Então o A doa para ele, o B também doa para ele mesmo, o AB doa também para uma outra pessoa que tem um tipo sanguíneo AB, e o O também doa para outra pessoa que tem sangue do tipo O. Só que vamos lá, o O ele é conhecido como doador universal. Por quê? Porque além de doar para ele mesmo, o O também ele pode doar para o tipo sanguíneo AB, para o tipo sanguíneo A e para o tipo sanguíneo B, ok? Por quê? Vocês lembram que a hemácia do tipo O ela não apresenta nenhum antígeno na sua membrana, logo não vai ser reconhecido como um corpo estranho nem no sangue do tipo A, nem no sangue do tipo AB, nem no sangue do tipo B. Por isso que o O é doador universal. Já ó, o grupo sanguíneo AB ele é conhecido como receptor universal. O que isso quer dizer? Ele recebe tanto de A quanto ele recebe de B e de O pelo motivo que eu já acabei de explicar, não é? E ele recebe também de A e de B, por quê? Porque ele não possui nenhum anticorpo. Como o O não possui nenhum antígeno na sua membrana, o AB não possui nenhum anticorpo no seu plasma sanguíneo, nem anticorpo anti-A, nem anticorpo anti-B. Logo, o sangue A não vai ser estranho para ele, e o sangue B também não vai ser estranho para ele. Ele não tem o antígeno A e o antígeno B, então o antígeno A não é estranho. O antígeno B também não vai ser estranho. E o O, esse que não possui nenhum antígeno, esse que não vai ser estranho também. Tá claro? Sobre tipagem sanguínea. Como é que a gente identifica se um sangue ele é do tipo A, do tipo B ou do tipo AB? Vamos lá. Pensem que um indivíduo, ele pinga uma gotinha de sangue aqui numa lâmina, a outra gotinha de sangue em outra lâmina. Existem soros que possuem anticorpos do tipo anti-A e anticorpos do tipo B. Então, veja, se por um acaso uma pessoa que tem o sangue do tipo A pingar um pouquinho de anticorpo anti-A naquela gotinha de sangue dela, essa gotinha ela vai aglutinar. Da mesma forma, se uma pessoa tem sangue do tipo B e pingar um pouquinho de anticorpo anti-B, vai acontecer o quê? Vai aglutinar aquela gotinha. Por quê? Porque anticorpos anti-B combatem o sangue do tipo B e anticorpos anti-A combatem o sangue do tipo A. Sabendo disso? Sabendo disso, vamos imaginar aqui alguns exemplos, né? Alguns exemplos hipotéticos aqui. Imagine que eu tenho duas gotinhas de sangue, né? De um mesmo indivíduo, e em um lado eu pingo o soro do tipo anti-A e do outro lado eu pingo um soro do tipo anti-B. Se é esse lado aqui que é a glutina, onde eu pinguei o anti-A, isso significa dizer que a pessoa é do tipo sanguíneo o quê? A, né? Se eu pingo aqui o anti-B e a glutina em outra pessoa, eu pingo o anti-B e pingo o anti-A e a glutina no lado do anti-B, a pessoa tem que tipo sanguíneo? B, né?
ok? Tipo sanguíneo B. Um outro exemplo, se a pessoa tem um tipo sanguíneo do tipo AB, vai aglutinar os dois lados, tanto o lado que eu pinguei o soro do tipo A, quanto o lado que eu pinguei o soro do grupo B, do grupo anti-B, ok? Então, a pessoa vai ser do tipo AB. Mas se por um acaso outra pessoa, vamos lá, colocou as duas gotinhas de sangue, eu pinguei soro anti-A de um lado, pinguei o soro anti-B do outro lado, e nenhum dos dois lados houve aglutinação, não ocorreu aglutinação, isso significa que a pessoa não possui nenhum tipo desses antígenos, porque os anticorpos não tiveram função alguma, porque não tinha antígeno para eles reagirem. Logo, a pessoa é de que tipo sanguíneo, meu povo? Tipo sanguíneo O, tá claro? Quanto ao sistema RH, vamos lá. O gene Dzão, né, da manifestação Dzão dominante, esse sim é um caso de dominância completa, um exemplo de dominância completa, ele vai manifestar o fenótipo RH positivo, porque ele permite, sim, permite a produção do fator RH, do antígeno RH. Já o Dzinho, ele não condiciona a produção do antígeno RH. Logo, a pessoa vai ser RH negativo. Negativo por quê, meu povo? Porque não possui o antígeno, entendeu? RH positivo por quê? Porque possui o antígeno RH. Quais são os genótipos que vão definir esses fenótipos? Dzão, Dzão ou Dzão, Dzinho vão condicionar a produção do RH e Dzinho, Dzinho não irá condicionar a produção do RH, ok? Seguindo adiante. Como eu consigo identificar que um indivíduo ele é RH positivo ou RH negativo? Pela mesma lógica que eu identifico se ele é do tipo A, do tipo B ou do tipo O, como eu mostrei no exemplo anterior com aquelas lâminas. Veja, se uma pessoa do tipo sanguíneo RH positivo e eu pingo o soro anti-RH, vai ocorrer o quê? A aglutinação. Mas se ela não possui o fator RH, ou seja, ela é RH negativo, eu posso pingar soro anti-RH com força, mas não vai ter aglutinação, porque ela não tem o RH, então vai aglutinar o quê? Nada, né? Então, vamos adiante. Transfusões sanguíneas relacionadas ao fator RH. Percebam, então, com base nessas informações que eu já falei anteriormente para vocês, o indivíduo RH positivo só doa para RH positivo, né? O RH negativo, no entanto, ele pode doar tanto para outro RH negativo, quanto pode doar para um RH positivo, né? Uma vez que ele não possui o fator RH expresso, né? Então, perceba, já o indivíduo RH positivo, se ele doar para um indivíduo que é RH negativo, vai acontecer a sensibilização. Ou seja, a pessoa que não possui o antígeno RH, que é a pessoa que é o RH negativo, ela vai produzir anticorpos anti-RH. Por quê? Porque ela entrou em contato com hemácias que possuem o fator RH. Sendo assim, com base nas informações do sistema BO e com base nas informações do fator RH, nós concluímos que o indivíduo que é AB positivo, ele é o receptor universal e o indivíduo que ele é O negativo, ele é o doador universal. Vejam, o indivíduo AB, ele recebe de toda essa galera aqui, ó, receptor universal. Já o indivíduo O negativo, ele doa para todo esse povo aqui. Então, ele é o doador universal. Exercícios, vamos lá praticar, né? Imagine, eu tenho uma lâmina com 3 gotinhas de sangue da mesma pessoa, do mesmo indivíduo. Então, em uma gotinha eu pingo o soro anti-A, na outra gotinha eu pingo um soro anti-B e na outra gotinha eu pingo um soro anti-RH, que aqui está escrito como anti-D, porque D remete ao gene D, que condiciona o fator RH. Beleza, né? Entenderam? Então, onde tiver anti-D, significa a mesma coisa que ser anti-RH, ok? Então, veja, nessa primeira lâmina aqui, vamos tentar identificar o tipo sanguíneo desse indivíduo? Eu pinguei o soro anti-A nessa gotinha aqui. Não causou aglutinação nenhuma. Então, se não causou aglutinação nenhuma, esse indivíduo tem antígeno do tipo A? Não tem, porque o anti-A não fez nada, não destruiu A porque não tem A.
Mas quando eu pinguei o soro anti-B, olha, houve a aglutinação. Então é provável que esse indivíduo tem antígeno do tipo B no sangue dele, né? E quando eu pinguei o anti-RH ou anti-D, o que aconteceu? Houve também aglutinação. Então quer dizer que o indivíduo, para o sistema ABO, ele é do tipo B, e para o fator RH, ele é do tipo quê? Positivo. Então, qual o tipo sanguíneo desse indivíduo? B positivo. Ficou claro? Vamos para a próxima lâmina. Aglutinou aqui, ó, do lado A, aglutinou do lado B e aglutinou quando eu pinguei a gota anti-D. Logo, esse indivíduo vai ser de que tipo sanguíneo? Tá fácil essa, hein? Aglutinou os três lados. AB positivo. A outra lâmina aglutinou no soro anti-A, não aglutinou no B e não aglutinou no anti-D. Então, olha só, temos o antígeno A no sangue dessa pessoa, não temos o B e não temos o RH. Logo, a pessoa vai ser de que tipo sanguíneo? A negativo. Tá fácil, né? Então, olha, mais duas lâminas. A primeira, não houve aglutinação na gota onde foi pingado o sangue do tipo, desculpa, onde foi pingado o soro do tipo anti-A. Não houve aglutinação na gota onde foi pingado o soro do tipo anti-B, mas houve aglutinação aqui, ó, no anti-D. Essa pessoa vai ter que tipo sanguíneo? O positivo. Percebe? Não possui nenhum dos dois tipos de antígenos, nem A nem B, porque o soro não reagiu. Mas o soro reagiu aqui com o fator RH. Então, esse fator RH está presente. Por isso que é O positivo. Última lâmina. Essa aqui tá fácil também, ó. Soro anti-A reagiu aqui, então tem um antígeno do tipo A. E o soro anti-D reagiu aqui também. Então, nós temos o RH. Então, a pessoa é A positivo. Para concluir, vamos falar da eritroblastose fetal, também chamada de DHRN, ou seja, doença hemolítica do recém-nascido. Bem, essa doença ela é caracterizada por uma incompatibilidade entre mãe e feto relacionada ao fator RH. Então, a mãe ela produz nessa condição anticorpos que vão destruir as hemácias de quem? Ó? Do feto, ok? Como isso é possível? Se o pai ele é RH negativo, né? E a mãe for o pai for RH positivo e a mãe for RH negativo, e eles tiverem o primeiro filho ele não vai ser necessariamente afetado, porque o sangue da mãe só vai entrar em contato com o sangue do feto, notadamente no momento do parto, né? Notadamente no momento do parto. Então, não vai haver tempo suficiente para os anticorpos que a mãe produzir, que para combater as hemácias fetais, que são positivas, né, pelaquela sensibilização que eu já comentei com vocês, não vai haver tempo suficiente para o feto receber algum dano em função desses anticorpos produzidos pela mãe, né? Mas olha, se a mãe engravidar novamente, né, ela já vai ter sido sensibilizada na gestação anterior pelas hemácias que são RH positivo do feto anterior do primeiro filho, ela já vai ter anticorpos anti-RH na sua circulação sanguínea e esse segundo filho, ele vai ter problemas muito sérios e vai receber danos seríssimos em função dessa sensibilização que aconteceu na primeira gestação, porque a mãe já foi sensibilizada e possui esses anticorpos livres no seu sangue, né? Ok. Mais uma vez, só para a gente reforçar, então a mulher ela é RH negativa e a sua criança, o seu feto é RH positivo. No momento do parto, a mãe se sensibiliza pelo contato sanguíneo, a mãe vai produzir anticorpos anti-RH, ok? E na segunda gestação, os anticorpos anti-RH vão passar para a circulação do feto, para a circulação fetal e vão causar danos a ele. Porque, veja, o feto é RH positivo, possui o fator RH. A mãe não é, a mãe se protegeu contra isso, produziu o anti-RH. Então, ó, de encontro, anti-RH, anticorpo que a mãe produziu, com antígeno RH que está presente no feto, ó, dano. Como pode ser prevenida essa doença, a eritroblastose fetal, a doença hemolítica do recém-nascido, né?
Após o primeiro parto, a mãe, uma das formas de prevenção é essa. A mãe, ela pode receber uma injeção de anticorpos anti-RH, né? Ela pode receber essa injeção de anticorpos anti-RH de modo a não promover a sua produção de anticorpos anti-RH. Então, os anticorpos anti-RH que vão ser injetados, eles vão destruir diretamente as hemácias que ficaram ali remanescentes do parto, as hemácias do feto, né, que são RH positivas. Então, eles destroem essas hemácias, impedindo que haja tempo suficiente para a mãe produzir os seus próprios anticorpos. Logo numa segunda gestação, a mãe não vai ter sido sensibilizada, porque os anticorpos que destruíram as hemácias do feto da gestação anterior foram anticorpos que foram introduzidos e não anticorpos que foram produzidos por ela, entende? Então, na segunda gestação, a mãe não vai ter sido sensibilizada pela gestação anterior e o segundo bebê, né, o segundo feto, na segunda gestação, não vai ter problema algum em função disso, ok? Essa é uma das formas da prevenção da doença hemolítica do recém-nascido. Pessoas queridas, um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para o conhecimento de vocês acerca de tipagem sanguínea, acerca de transfusões sanguíneas, ok? Um abraço, um beijo bem grande e até mais.